Mário, tá? Muito obrigado. A ética e a ação política. Tá aqui, dá um taquinho aqui, eu peço, olha aqui. A ética e a ação política. Nos jornais de hoje, a gente lê sobre o empréstimo sem juros que beneficia 78 deputados no momento. Esses empréstimos sem juros que só beneficiam justamente aqueles que fazem as leis. Dom Mário, é uma coisa justa ou Deus castiga? Eu acho que Deus tem que castigar, né? Eu acho, Ju, que o problema principal do Brasil é justamente esse. Nós temos leis muito perfeitas, tão perfeitas que tem sempre uma saída. O problema justamente é que não adianta técnica, não adianta apenas a pessoa ser ousada e fazer coisas grandes, é preciso que faça coisas que beneficiem o povo. Eu acho que essa falta de moral é a coisa mais grave pela qual o Brasil passa. Aliás, eu não sei se você recorda ou sabe, dizem que os militares, quando se tratou da escolha do Ernesto Geisel, eles resolveram fazer a coisa mais perfeita, consultar o computador. E disseram, tem que ser um general. E saiu uma lista enorme de generais, né? Tem que ser 5 estrelas. Aí já diminuiu a página só, né? Tem que ser o honesto. Diz que o computador responde, honesto não tem não, mas o mais parecido com esse é Ernesto. A escolha foi assim no computador. Foi ver o computador. Bom, você tem aqui no Jornal do Brasil os 10 mandamentos do homem público, que tem aqui nessa sua entrevista, certo, ao Jornal do Brasil. E os 10 mandamentos são os seguintes: que se considere servidor do povo e nunca seu senhor, que seja honesto e incorruptível, que seja transparente em todas as suas atividades, que saiba conciliar independência e colaboração com os outros poderes, com os partidos e com as demais instâncias políticas e sociais, que seja devotado unicamente ao bem comum, que saiba dar prioridade às reais necessidades do povo, que saiba dividir e cobrar responsabilidades, que seja aberto às opiniões alheias, inclusive às críticas construtivas, que fomente uma atuação participativa da comunidade, que privilegie os que não têm vez nem voz. Esses mandamentos aqui, você acha que são seguidos de uma maneira geral pelos nossos homens públicos? Jô Soares, eu acho que é uma exceção. Os que seguem são uma pequena exceção. Mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que o momento atual é o mais oportuno para a gente começar uma ação de moralização. Porque o povo já está tão desenganado que ele está procurando uma coisa nova. E se senhores deputados, senadores, vereadores e prefeitos não se cuidarem, a política vai ser simplesmente uma coisa de humorismo. O povo já desconfia. O povo, quando vê o político, já pensa em politicagem, quando deveria ser política a coisa mais sublime. Mas eu acho que está no momento de se começar alguma coisa nova. Por que você acha que está no momento, agora está no momento? Você fala por causa do episódio do impeachment que aconteceu ano passado? Não, eu acho que o povo, Jô, quando o povo chega... O povo está saturado. Saturado. O povo chegou ao fundo. Agora, o que nós temos que fazer hoje, a meu ver, é justamente fazer com que o povo não desespere. Eu, em 1953, fui a primeira vez à Europa e fui de navio, no Júlio César. E lá as mulheres estavam muito medrosas, porque tinham medo que talvez os nazistas tivessem deixado uma bomba lá, uma mina, fosse o navio explodir. E o capelão do navio era muito interessante. Eu aprendi com ele de contar piadas em sermão. Os seus irmãos são geralmente é uma piada. Geralmente é uma piada. Então, justamente para elevar um pouco o povo à compreensão e a ter mais esperança, ele contou essa piada que eu guardei muito bem desde 53. Eu vi uma vez só. Dizia ele que antes da guerra havia um italiano que era tranquilo, fumando seu cachimbo, todo mundo nervoso, será que vem guerra, será que não vem? E ele tranquilo. Perguntaram, Sr. Giovanni, o senhor está tranquilo nesse momento? Estou completamente tranquilo. Mas por quê? Porque de duas mãos vem guerra ou não vem. Se não vier guerra, não tem que me preocupar. E se vier guerra, pode acontecer duas coisas. Ou a Itália entra na guerra ou não entra. Se a Itália não entra, para que me preocupar? E se a Itália entrar na guerra, pode acontecer duas coisas. Ou me chama para o exército ou não me chamam. Se não me chamarem, não tem que me preocupar. Se me chamarem para o exército, pode acontecer duas coisas. Ou me colocam na frente de batalha ou não me deixam na retaguarda. Se me deixarem na retaguarda, não tem que me preocupar. E se me deixarem na frente de batalha, pode acontecer duas coisas.
Ou eu vou ser ferido ou não vou ser ferido. Se eu não vou ser ferido, eu tenho que me preocupar. E se eu vou ser ferido, pode acontecer duas coisas. Ou o ferimento será leve ou será grave. Se o ferimento for leve, não tem que me preocupar. E se for grave, pode acontecer duas coisas. Ou eu vou sarar do ferimento ou eu vou morrer. Se eu vou sarar, não tem que me preocupar. Se eu vou morrer, não posso mais me preocupar. Eu acho que a gente tem que elevar um pouco o moral do povo para não desanimar nesse momento, mas pelo contrário, para lutar pela moralização. Dom Mário, evidentemente que você acredita na força e no poder da oração. Certo. Como é que você explica, com você inclusive como cearense, como é que você explica que com toda a oração do povo nordestino para que venha a chuva, só tem seca no Nordeste e chove tanto aqui em São Paulo? Dizem, Jô, dizem as más línguas, que é porque São Pedro olhou para baixo e viu os pau de arara só por aqui, por São Paulo. Então deu a inundação em São Paulo. Mandou a chuva para Mandou cá. a chuva para São Paulo. Mas eu acho, Jô, que, voltando ao assunto, eu acho que nós temos que lutar. Você que faz um trabalho grandioso aqui, aliás, eu coloquei na dedicatória, eu admiro você porque você representa, você realiza aquilo que o provérbio latino diz: ridendo castiga as moras. Rindo, você vai corrigindo os costumes. Eu acho que é um meio muito prático, muito eficiente, Obrigado. de melhorar a situação, de fazer com que o povo entenda que precisa mudar. Você também é conhecido, também é chamado de o bispo de aço, com um rebanho de 1 milhão de almas, a maioria operários, né? Quer dizer, na sua diocese tem a Vale do Rio Doce, tem a Belgo Mineira, tem a Cesita, tem a Uzi Minas. A classe operária brasileira vai conseguir ao paraíso? Bom, eu acho que a classe operária brasileira tem que lutar muito ainda pelos seus direitos. Mas eu tenho ajudado muito a classe operária procurando dialogar o mais possível também com os grandes. Eu digo sempre, Jô, que eu dialogo até com o diabo se ele quiser. É mesmo? Infelizmente ele não quer. Do que é Não quer. Porque o diabo já significa divisão, diabolos é separação. Mas eu acho que a gente tem que dialogar. Quando há problemas na mina ou nas empresas de siderurgia com os operários, a gente pode fazer alguma coisa, dialogando, procurando resolver os problemas. Eu acho que o erro está não entabolar o diálogo. É preciso, antes de tudo, nesses casos, um diálogo franco, aberto, sem submissão, que tenha bem visto o bem dos operários, mas que não despreze também a possibilidade de uma solução. Você falou ainda há pouco, Dom Mário, da importância do humor, inclusive nos seus sermões. Que o seu sermão, além de piedoso... É piadoso. É piadoso. Vai dizer que ele é piadoso. Agora, me disseram que você andou contando umas piadas na Alemanha, quando esteve na Alemanha, e ninguém riu. O que houve? Não entenderam os seus sermões? Ju, o caso é o seguinte, eu sou de congregação alemã. Antes de ser bispo, eu era frade, sou frade. E a minha congregação é alemã. Frade franciscano? Não, salvatoriano. Salvatoriano. Divino Salvador. Eu sou convidado constantemente para trabalho na Alemanha. Agora mesmo, domingo, eu vou fazer 2 crises na Suíça, com 2 grupos de jovens. Mas, de fato, eu fiquei chocado, porque eu estou acostumado a contar piadas em sermão. E a cultura alemã é diferente. Não se ri. Na igreja ninguém ri, não. Pode contar piada mais interessante que todo mundo fica sério. E o mais interessante é que eu fui pregar um retiro para os padres da minha congregação, 4 dias de retiro, com 3 pregações por dia, mas era um problema, porque eles iam 15 minutos depois que eu contava. A risada vinha atrasada. Vinha atrasada a risada, me atrapalhava completamente. Mas eu acho, Jô, que a piada pode ser muito elucidativa. Às vezes mais do que muita argumentação. Uma vez eu estava pregando lá num bairro da cidade de Itabira e queria mostrar que o mal está na gente, não está lá fora, não. Então contei essa história que todo mundo entendeu. Dizem que um italiano, ele morava no Brasil. Vocês sabem que os italianos, além dos 10 mandamentos, tinham 11º, que é fazer a cesta, né? Dormir depois do almoço. O italiano tem que dormir depois do almoço, né? Ele, como estava no Brasil, não podia ir para a cama dormir. Ficava sentado numa poltrona e cochilando, né? E quando ele estava na melhor da pescaria, o neto dele, muito malandro,
pegou sujeira de galinha e passou no bigode dele. O velho acordou, mau cheiro, fez uma gaveta aqui, um armário aqui, outro armário aqui também, uma janela aqui, tá? Quando chegou na janela que dava pro pátio, abriu, é o mundo todo. E eu pergunto ao povo, é o mundo todo? Não, é só o nariz dele. Quer dizer, isso mostra que o mal está mais em nós do que fora de nós. Você quando conta essas piadas no sermão, tem gente que se choca, quer dizer, você deu um exemplo na Alemanha, no Brasil tem gente que se choca. Ai, mas o bicho não podia falar isso, não podia fazer assim. Eu acho pelo contrário, João. Eles gravam isso e vão contando. A catequese é feita depois através da piada, para os filhos e para outros. Eu acho que a gente pode esclarecer muita coisa. Aliás, eu tenho a impressão que as parábolas, de certa maneira, já foram isso. Contando história para esclarecer uma verdade sublime, que o povo não vai entender de outra forma. A teologia é uma ciência muito profunda, mas nós temos que descer para o povo e contar ao povo de maneira que ele compreenda. Eu acho que a piada... Você acha que a parábola perdeu... Você acha que alguma coisa de humor se perdeu nas traduções, nas parábolas de Cristo, por exemplo? Não, talvez não se tenha perdido na tradução, mas a minha própria maneira de contar a parábola, de narrar pelos evangelistas, eu acho que devia ter um pouquinho mais, uma pitadazinha de piada para alegrar a pessoa. Você acha que Jesus foi trocadilhista quando ele disse, Pedro, tu és pedra, não? Não, absolutamente. Havia a intenção de trocadilho ali, não? Absolutamente. Eu acho que ali é uma verdade muito sublime, porque ele mudou o nome de Simão. Mudou para Quefas. Não havia o nome Pedro antigamente, havia apenas pedra. Quefas é pedra, não existia Pedro. Portanto, eu queria dizer claramente, você é a pedra sobre a qual vai edificar a minha igreja. Quer dizer, ali não houve intenção nenhuma de trocadilho. Você está com um livro aí que eu queria ver, o que é isso? Isso, Jô, é um presente de uma admiradora sua, doutora Mirta Ventura, muito obrigado. Que é do cartório de imóveis. São fotografias antigas de Itabira. De Itabira? É. A fotografia, muito bonito. Deixa eu ver, mostra aqui a capa. Itabira é a cidade do ferro, onde você pisar tem ferro. Tem ferro em tudo que é canto. Todo canto. Como é que Dom Mário está vendo essa proliferação de seitas que está acontecendo no Brasil? Bom, João, o problema é muito complexo. Em primeiro lugar, eu acho que muitas seitas estão se proliferando à base da miséria do povo. Sabe que eu odeio ter que matá-lo. Do povo. Muita gente procura, às vezes, a seita como uma farmácia mais barata. Não consegue remédio para o filho, vai procurar um milagre na seita, né? Eu acho isso explorar o povo. De outro lado, eu acho que isso deve servir para nós, católicos, de uma ocasião de um exame de consciência. O que está faltando em nós? É um exame de consciência muito sério. Por exemplo, nas missas, às vezes não há aquela comunicação, às vezes as pessoas estão muito distantes, a participação é muito pequena. Então nós temos que estudar nossas falhas. O que está vendo em nós que não atrai o povo? Você acha que às vezes no ritual católico há um mecanicismo, vamos dizer assim, às vezes mecanicismo... Na hora da celebração da missa? Não tem dúvida nenhuma. E às vezes a falta mesmo de comunicação por parte dos padres. Há padres que não sabem se comunicar, não é? Não sabem usar palavras que o povo entende. Não sabem usar os gestos que o povo entende. Não sabem utilizar a riqueza da realidade popular. Quer dizer, às vezes a gente fica... Você acha que o leigo tem o direito de ir lá dentro depois da missa e reclamar do sermão, reclamar do padre? Eu acho que deve. Estava fraco esse sermão. Deve, não só fraco, mas eu acho que às vezes o padre fala demais. Eu acho que os 5 primeiros minutos é Deus quem fala. Os outros 5 é o padre, os 3 seguintes é o diabo. Tira tudo. Tira tudo. Então tem que parar nos 10. Eu nunca falo mais do que 10 minutos, que eu estou olhando para o povo. O primeiro que virou a cabeça está na hora de parar. Se eu não posso prender a atenção, não tem sentido eu falar mais. Continuar falando. Não tem sentido. Aqui tinha um padre alemão, Dom Mário, que era engraçado, tinha um padre no Paris, que ele falava e ele se distraía, e no meio do sermão ele falava de coisas que ele estava vendo na igreja. Então ele dizia assim, porque na realidade, quando Cristo... Eu estava no cinema outro dia, olhei para baixo, só tinha careca na plateia. Vinha, se distraía e vinha. E era um sucesso. As pessoas adoravam. Vamos ver lá o que está acontecendo hoje com o Frei Agostinho, o que ele vai dizer de comentário fora do sermão.
e acabava Atraído, né? tendo uma missa lotada. É porque ele era comunicador, jeito de comunicar, né? É. Às vezes é um padre até estrangeiro, mas ele sabe comunicar. Eu tive um padre na minha diocese, é um belga, e ele pregando sobre o lava-pés, ele quis explicar por que Jesus teve que lavar os pés dos apóstolos, né? Então ele queria dizer que não tinham sapatos, né? Porque não usavam calças. O pessoal riu, mas ele notou imediatamente, mas tinha uma roupa bem comprida. Já emendou. Ele emendou na hora. Bom, eu tive o prazer de conversar aqui com o bispo de Itabira, Dom Mário Gurgel. Dom Mário, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.